5 dicas para quando as condições lá na sua igreja não forem exatamente as ideais. Na realidade, é para quando as condições forem muito ruins. Quando você não tiver tratamento acústico, quando a sala for muito reverberante, quando você não tiver equipamento de som adequado, quando o pessoal técnico for todo iniciante, e quando tudo isso estiver junto. Você está numa situação muito difícil, mas vamos ver algumas coisas que podem fazer toda a diferença para você lá. Vamos lá. Dica 1. Abra todas as janelas e portas da igreja e desligue todos os ventiladores. Os ventiladores sempre são um ruído de fundo grave e importante. Principalmente na hora da pregação, isso faz muita diferença. E quando a gente abre as janelas e portas, é como se a gente colocasse naquele lugar um painel absorvedor de 100%. O som passa por ali e não volta. Tudo bem, alguns dias são tão frios que não dá pra gente trabalhar com as janelas abertas, e alguns dias são tão quentes que não dá para desligar os ventiladores. Tudo bem, mas na medida do possível, abra tudo e desligue todos os ventiladores. Dica 2. Trabalhe no menor volume possível. Se não precisar, nem ligue o som. Uma vez a gente recebeu uma banda convidada que era batera, baixo, guitarra e um vocal. E cada um desses músicos chegou com o seu próprio amplificador e ligou lá e saiu tocando. E eu lá na mesa de som mexia nos canais correspondentes, no canal da guitarra, subia e abaixava e não fazia a menor diferença. No canal do baixo não fazia nenhuma diferença. Por quê? Porque o som que vinha do palco era tanto que cobria todo o PA. Numa situação dessa, não queira disputar com o palco. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aumentar vai ser pior. Tá bom? Naquele dia eu tentei salvar o vocal. E na maioria das vezes não conseguimos nem ouvir nada. Foi um dia difícil. Mas trabalhar no menor volume possível vai ajudar você. Tá bom? Dica 3. Antes de pedir para comprar qualquer coisa, pegue o equipamento que você tem e dê o sangue, tire o máximo que ele pode dar. Estude cada botão da mesa, aprenda, saiba usar, né? Cuide de todos os cabos, deixe os cabos todos funcionando, tudo certinho. O que tiver ao seu alcance, dê o sangue, tire o máximo. Isso vai dar legitimidade para você, para conversar com o pastor. Olha, pastor, o som tá ruim? Tá péssimo? Tá. Mas não dá para ir além daqui. Se a gente quiser melhorar, só investindo em equipamento, investindo. Tá bom? Dica 4. Padronize tudo o que for possível. O microfone do pastor é microfone do pastor e de ninguém mais. O canal da mesa, que é o canal do pastor, é exclusivo do pastor. Aquele canal não pode um dia ser do pastor, outro dia da guitarra, outro dia do piano, Não, aquele canal é exclusivo do pastor. Mas o pastor não vai falar hoje, é outra pessoa. Não use esse canal, não use aquele microfone. Precisa ser algo dedicado, tá certo? E assim você faz com todos os outros canais da mesa. Cada canal precisa ser absolutamente dedicado e exclusivo. Padronize, vai padronizando e chegue no palco, né? Coloque os cabos, passe tudo bonitinho, tudo certinho, passe pelo mesmo lugar sempre. Converse com o guitarrista, por exemplo. Muitas vezes ele usa uma pedaleira e na hora que ele muda de timbre, muda de som, a gente tem uma discrepância de volume muito grande. Padronize isso. Tudo bem, isso não acontece da noite para o dia, mas lute com isso. Isso vai fazer bastante diferença para você. Tá bom? Dica número 5. Proponha evoluções gradativas. Tudo bem. Você exauriu seu equipamento, deu tudo que ele pode dar, agora só comprando outro. Não chega com uma lista, pastor, essa aqui que precisa comprar. E essa lista custa $1 milhão. O pastor vai pôr você para correr, né? Não tem jeito. Uma outra ideia seria você pegar e fazer uma evolução gradativa. Nesse ano, vamos dedicar para a acústica da sala, por exemplo. Vamos fazer um esforço danado e todos os recursos que a gente tiver, vamos aplicar na acústica da sala. Faça a noite da pizza, lave os carros dos irmãos, sei lá, dê um jeito. Mas aquele ano você dedica para acústica. No ano seguinte, você elege outra coisa. Por exemplo, a mesa de som. Vamos trocar esse ano a mesa de som? Vamos escolher uma mesa que realmente é a mesa que a igreja precisa? Vamos. Vai ser difícil? Vai. Mas lute aquele ano inteiro para a mesa de som. No ano seguinte, escolher outra coisa, será os microfones, vamos trocar todos os microfones da igreja, vamos subir o nível dos microfones da igreja.
E assim você vai. Eu te garanto que em 2, 3, 4, 5 anos, a história da sua igreja vai ser outra. Se no começo você tivesse falado, pastor, tem que comprar tudo isso de uma vez, não ia rolar, não ia rolar. Tá bom? É isso aí.